Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu e a Lânia, nós preparamos um estudo falando da Páscoa e a gente queria compartilhar algumas coisas com vocês. Então, a primeira coisa que a gente queria compartilhar é sobre que a Páscoa, ela é a Páscoa do Senhor. A gente não está querendo aqui instituir nenhuma Páscoa religiosa, nenhuma Páscoa cultural ou comercial, não. A gente quer mostrar para vocês a Páscoa bíblica, a Páscoa que Deus instituiu, né? E diz assim em Romanos 11:25: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então nós sabemos hoje que a Páscoa judaica, ela tem muitas ritualísticas e elementos que nós não vamos utilizar aqui hoje. Até mesmo dentro da Páscoa no contexto bíblico, existe rituais, por exemplo, a retirada do fermento de dentro das casas dos hebreus, que nós também não iremos praticar, porque hoje nós entendemos o significado disso através de Jesus, né? Então, o que a gente quer dizer para vocês é que nós vamos realizar a Páscoa que Jesus fez com os seus discípulos no sentido da essência. É a essência da Páscoa que nós iremos comemorar, tá? Então, a gente não quer aqui dizer para vocês que determinado ritual é ruim ou não é ruim. Nós vamos fazer o que Deus tem nos colocado no coração para nós seguirmos, porque a gente sabe que muitos dos rituais que hoje o próprio judeu messiânico faz, mesmo ele tendo a revelação de Jesus como seu Messias, está conectado para apresentar Jesus através desses rituais para o povo judeu. E o papel que eles têm, o judeu messiânico tem com o cristão, é de apresentar ao cristão as raízes hebraicas da fé. Então, o judeu messiânico ele é uma ponte entre o judeu e entre o cristão. Hoje, como nós temos a revelação disso, nós entendemos que nós somos gentios que estão inseridos nessa videira que é Israel, nós temos um entendimento bem mais amplo e entendemos que não há necessidade de nós fazermos uma celebração de Páscoa com os mesmos rituais que eles apregou no judaísmo. Então, para a gente entender um pouquinho dessa Páscoa, né, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, é só ler o Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12, que está bem detalhadinho ali como aconteceu a Páscoa na época do Êxodo do Egito. Então, em Êxodo 12:5 diz assim: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Né? Por que sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem mácula? Porque o nosso cordeiro pascual, né? E João, quando está vendo Jesus, ele aponta e diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele estava fazendo uma relação de Jesus com esse cordeiro de Páscoa, com o cordeiro pascual. Ele não estava fazendo uma relação de Jesus com os sacrifícios que eram feitos no templo por expiação de pecado ou qualquer outra coisa. Não, ele estava fazendo uma correlação de Jesus com esse cordeiro pascual, né? Por isso que ele deveria ser sem defeito e deveria ser sem pecado nenhum, um carneiro perfeito, né? Ou um cabrito perfeito. E Êxodo 12:6, e guardareis até o 14º dia. Então eles tinham que escolher no 10º dia esse cordeiro, levar para suas casas, ficar com eles até o 14º dia do mês de Abib, né, que é o primeiro mês do calendário judaico, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, tá? Então aqui a diferenciação entre o calendário que hoje os judeus seguem, que é o calendário lunar, e a diferenciação da Páscoa que nós temos hoje, por exemplo, do calendário de muitos cristãos, que segue o calendário solar. Então, o sangue na verga da porta. Depois de molar esse cordeiro, eles tinham que pegar um chumaço de sopo e passar esse sangue no umbral das suas portas, e esse sangue que iria fazer a diferenciação da casa deles com a casa dos outros
dos outros egípcios, né? E aí diz assim, ó, Êxodo capítulo 12, verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, o que iria diferenciar a casa de um hebreu, que estava cumprindo esse mandamento do Senhor, da casa de um egípcio comum, ia ser esse sangue no umbral da porta. Então, quando o anjo da morte viesse, ele ia ver esse sangue e ia livrar aquela casa da morte. Ia livrar a casa da morte, assim como Jesus hoje faz com cada um de nós, já que nós somos o templo, nós somos a casa, a habitação de Deus hoje. Então, nós vemos a necessidade de nós nos reconciliarmos com Deus através desse sangue de Jesus vertido na cruz, para que nós sejamos libertos da morte espiritual, do distanciamento que ocorreu de Deus, né? E aí, Êxodo 12, 8 diz que naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos a matizar e as ervas amargas a comerão. Então, esses 3 elementos que nós vamos, um pouquinho mais para frente aqui, mostrar para vocês como que a gente vai fazer o nosso Seder, a nossa celebração da Páscoa, tá? Então, eles tinham que tirar 7 dias o fermento da casa deles, né? Hoje a gente sabe que isso tem um sentido espiritual muito grande, que é retirar de nós o fermento do pecado. O fermento também ele tem um simbolismo de algo que nos infla, então do orgulho, da vaidade, e desses elementos que nós temos que retirar de dentro de nós para que nós possamos comemorar a Páscoa de Deus. E aí no primeiro e no 7º dia de Santa eram dias de Santa Convocação, que eram chamados de Shabaton, que é o grande sábado. Isso é bem importante que vocês gravem para que a gente use um pouquinho mais à frente, que no primeiro e no 7º dia dessa festa eram dias de Santa Convocação. Então, quando que Jesus foi crucificado, né? Hoje nós temos o entendimento, né, dentro do sistema religioso cristão, que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Mas será que ele foi crucificado mesmo na sexta-feira? Então, quando a gente vai olhar as escrituras, a primeira coisa que a gente observa, em Marcos, capítulo 14, versos 12 e 13, diz assim: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Isso aqui são os discípulos perguntando para Jesus, né? Aonde que era para eles prepararem a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Isso é uma coisa interessante porque naquela época, naquele contexto, não existia homens que iam retirar a água. Esse era um papel totalmente feito pelas mulheres, né? Exceto feito por uma comunidade de judeus, que era a comunidade dos essênios. Os essênios eram um grupo de judeus, assim como existiam os fariseus, os saduceus, só que os essênios eles eram um grupo mais fechado, digamos assim, e eles não tinham mulheres no meio deles. Então esse era um papel feito por um homem, já que não existiam mulheres, eles se utilizavam dos homens para fazer o que era devido para as mulheres naquela época, né? E aí os essênios, eles tinham um calendário que eles seguiam um calendário solar e não lunar. O calendário do Sinédrio naquela época, ele era um calendário guiado pela lua nova, um calendário lunar. Mas os essênios, eles não concordavam com a corrupção que estava acontecendo dentro do Sinédrio, e por conta disso, eles se distanciaram do Sinédrio e eles tinham um calendário próprio deles, e eles se guiavam pelo calendário solar, tá? Por que isso é importante? É importante para a gente entender que a Páscoa do calendário solar, ela é diferente da Páscoa do calendário lunar. Então, no ano 30 depois de Cristo,
né, de acordo com os achados no Mar Morto em Qumran, o único ano em que o Pêssar essênio ocorreu um dia antes do calendário rabínico foi em 30 depois de Cristo. E aí, tirando 2 ou 3 anos que eles deixaram de contar, basicamente dá na mesma data, coincide com a data da crucificação de Jesus, né? 33 anos. E é muito interessante isso, que apenas nesse ano é que ocorreu, porque a Páscoa dos essênios, ela sempre se dava depois da Páscoa do calendário do Sinédrio, que é o calendário lunar, como nós temos hoje. Nós hoje estamos nos baseando pelo calendário lunar. Então, a nossa Páscoa, ela vai ocorrer antes da Páscoa que vai ocorrer no calendário solar, que é que vai ser no domingo, né? E aí, em João 18, 28, diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote da época, para o pretório. Isso aqui ocorreu na quinta-feira de manhã, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Que, como era um dia de preparação de Páscoa, a quinta-feira era um dia de preparação de Páscoa para os judeus, né? Vocês vão ver mais à frente no esqueminha que eu fiz aqui das datas. Então, como era um dia de preparação para Páscoa, eles não quiseram entrar na casa do Pôncio Pilatos, porque ele era um gentil, e como eles estavam em preparação para Páscoa, se eles entrassem na casa de um gentil, eles iam se tornar impuros para comer a Páscoa à tarde, né? E era preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, né? Isso aqui é Pôncio Pilatos falando para os judeus: eis aqui o vosso rei. E eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. João 19, 14 e 15. Ou seja, no dia que ali Jesus estava sendo apresentado à multidão, Pôncio Pilatos está apresentando ele para a multidão, dizendo: eis aqui o vosso rei. Era o dia da preparação da Páscoa. Era na parte da manhã, o dia da preparação da Páscoa. E aí em João 19, 31 diz assim, ó: isso aqui foi depois da crucificação de Jesus. Então os judeus, para que no sábado, e esse sábado aqui está se referindo ao dia da preparação. Ao Shabaton. Ao Shabaton. Não é um sábado semanal, é um sábado referente a uma festa importante. Especial, exatamente, isso. Tanto é que na quarta-feira agora nós teremos um sábado. Um Shabaton. Quarta-feira agora que nós vamos comemorar a Páscoa, né? Ao pôr do sol, inicia-se um Shabaton, um sábado, né? Então, o que está dizendo ali, ó? Para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, como eles estavam no dia da preparação para a Páscoa, eles estavam correndo... Mas era um sábado. Isso. Eles estavam correndo porque ia iniciar o sábado, mas não o sábado que nós temos conhecimento semanal. Não, é o sábado da Páscoa. Então, eles queriam que Jesus saísse logo da cruz para eles iniciarem a preparação da Páscoa. E aí, gente, aqui tem um scriptzinho, né, mostrando as 7 festas que estão na Bíblia. E o pessoal tem a mania de chamar de festas judaicas, e eu vou até alterar e vou chamar de festas bíblicas, porque elas não são festas judaicas, elas são festas que Deus deu ao povo de Israel, e nós, como somos inseridos nesse povo, elas também passam a ser nossas festas. Na verdade, elas são mais do que festas bíblicas, elas são as festas do Senhor. Porque todas essas festas, Deus fala assim: essa é a minha Páscoa, esta é a minha... a minha festa, São festas do Senhor. E é interessante a gente ver que desse calendário de festas, né? Então, a primeira festa é a Páscoa, a segunda a festa dos pães ázimos, a terceira é a festa das primícias, festa de Pentecostes, depois as festas das trombetas, a festa esse aqui eu esqueci, do Yom Kippur, né? Uhum. E tabernáculos. Então, assim, ó, Jesus cumpriu essas primeiras 4 festas e ele cumprirá todas as festas do calendário bíblico, né? Porque são festas do Senhor.
Então a Páscoa, e ele deveria morrer na Páscoa, porque ele estaria cumprindo a festa do Cordeiro, né? A festa dos pães asmos, ele também cumpriu, quando porque ele ficou 3 dias sobre a terra, né? Isso, e também porque ele era o próprio pão sem fermento, né? Um pão santo, né? Porque o pão sem pecado, ele era o próprio pão sem pecado, né? E a festa das primícias, que ele foi a festa, né? O que os judeus deveriam pegar a colheita dos primeiros frutos da terra e entregar na festa de Pentecostes. Então, Jesus é a primícia, é aquele primeiro fruto da terra, o primogênito do Pai. Isso. Quando ele ressuscitou. Exatamente. E a festa de Pentecostes, que é a festa de Shavuot, ele também cumpriu, que é a festa das semanas. Derramando o Espírito Santo. Derramando o Espírito Santo sobre a igreja, né? E aí, gente, só pra gente entender. Então, no domingo, né, o 10º dia do mês de Abib, eles deveriam separar o cordeiro. E foi nesse mesmo dia, no domingo. Tá lá na Bíblia, foi no domingo, né? No livro de João, deixa eu achar rapidinho para vocês aqui, ó. Só para vocês verem como a gente tem ideia dessa cronologia. Deixa eu achar rapidinho aqui, ó. Ó, no capítulo 12 do livro de João, começa assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, aqui, ó, você vê, ele está falando que foi 6 dias antes do evento da Páscoa, e ali eles fizeram uma ceia. Essa ceia aqui que eles fizeram está se referindo à sexta-feira. A sexta-feira ao pôr do sol, o Shabat. Então, logo em seguida, quando a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no verso 12 do capítulo 12, diz assim: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então, o dia seguinte é o domingo. Então, a gente tem uma prova que realmente Jesus entrou em Jerusalém no domingo que é conhecido dentro do calendário cristão como Domingo de Ramos. Então, se ele entrou no domingo, não tem como ele ter sido crucificado na sexta-feira, porque o cordeiro, e ele deve cumprir a festa, o cordeiro foi separado no 10º dia e crucificado e morto. Deveria ser emolado esse cordeiro no crepúsculo, no meio das tardes do 14º dia. Exatamente, para daí eles comerem a Páscoa. Então, esse dia, que é quinta-feira, era o grande dia de preparação para a Páscoa, onde todos os judeus estavam correndo, e aí eles procuravam dentro de casa os últimos pães, os últimos elementos que pudesse ter alguma fermentação, as últimas farinhas, o fermento. Era um grande dia de preparação para se comer a Páscoa à noite. Então, um sinal de Jonas no sábado, né? Eu coloquei isso aqui no sábado, que foi a ressurreição de Jesus. Eu já vou explicar no próximo slide. Os religiosos da época pedem um sinal para Jesus, e ele diz que ele não ia dar nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas. E Jonas, a gente sabe que ficou dentro da baleia por 3 dias e ressuscitou no 3º dia, né? Morto por 3 dias e ressuscitou no 3º dia. Então, assim, ó, como que é isso? Pra gente explicar bem certinho em detalhes, né? Tem mais um esqueminha aqui mais detalhado. Então, na quarta-feira, né, no 14º dia, às 18 horas, aqui não é o 14º dia, aqui é o 13º dia, né? Jesus celebra a ceia com os discípulos. Por que ele celebrou a ceia um dia antes, tá? Do Pêssar normal aqui? Porque ele estava seguindo o calendário dos essênios. E os essênios... Naquele ano ficou um dia antes. Então, ele participou da ceia aqui com os seus discípulos junto com os essênios. E é interessante a gente ver isso, porque, por exemplo, os essênios, eles não sacrificavam o cordeiro da Páscoa.
Não, eles não imolavam o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro, ele só pode ser imolado no templo. Por isso que o judeu hoje, ele não imola o cordeiro, porque não existe templo. Então, ele não pode imolar o cordeiro. E os essênios, então, criaram o que a gente chama hoje de aficomã. Foram eles que criaram esse aficomã. O aficomã é uma matzá, um pão asmo, que é quebrado no meio, e durante a celebração, durante o ritual, essa matzá quebrada, esconde-se uma parte dela que volta a fazer parte depois no final do ritual. Né? Então, eles criaram a ficomã, significa aquele que vem. Então, como eles não podiam imolar o cordeiro, porque eles não eram de acordo com as condutas do templo daquela época, as condutas do sinédrio, eles não imolavam o cordeiro. Então, Jesus também não comeu o cordeiro pascual, porque ele era o cordeiro pascual, né? Então, na quarta-feira, no 13º dia do mês de Abib, a Jesus com seus discípulos. Aí, nessa madrugada, aqui, Jesus é preso e levado a Caifás. E ele estava no Monte das Oliveiras orando em vigília. E é interessante a gente prestar atenção nisso, porque lá em Êxodo vai dizer que essa madrugada de quarta para quinta-feira foi a noite que Deus passou em vigília pelo seu povo. Na verdade, na madrugada do Pêssar, né? Na madrugada de quinta para sexta aqui, né? Que eu já vou explicar para vocês, mas foi a noite que Deus passou em vigília pelo seu povo, porque ele ia retirar eles do Egito. Então ele passou essa noite em vigília. Por isso Jesus, após comemorar a ceia, foi para a vigília no Monte das Oliveiras. Aí às 9 horas da manhã da quinta-feira, Jesus é crucificado. 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito e é sepultado, né, da quinta-feira. E ao mesmo tempo, nesse mesmo horário, todos os judeus estavam lá no templo sacrificando o seu cordeiro pascual, que é o Corban Pêssar, que significa o sacrifício de Páscoa. Todos eles estavam lá, do mesmo modo que Jesus estava sendo sacrificado, eles sacrificavam os seus cordeiros. E às 18 horas dessa quinta-feira, teve início o ceder oficial do Sanhedrin, do Sinédrio, né? Que é a entrada do grande sábado, do Shabaton. Aí, às 18 horas da sexta-feira, é que deu-se a entrada do Shabat semanal. Iniciou o Shabat semanal, né? E a ressurreição de Jesus? Não tem como ele ter sido morto na sexta-feira para ressuscitar no domingo. Por quê? A gente vê em Oséias 6:2 que depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, a ressurreição de Jesus, e a Bíblia vai dizer que as mulheres chegaram lá no sepulcro após o primeiro dia da semana. Aliás, após não, no primeiro dia da semana, né? Então, o primeiro dia da semana, ele termina-se o sábado às 18 horas, já dá início ao primeiro dia da semana. Já tem início o primeiro dia da semana, né? Porque o calendário deles não é igual ao nosso, que amanheceu o dia, iniciou o dia. Não, o calendário deles é diferente. O dia começa ao pôr do sol e se encerra no pôr do sol do dia seguinte, né? Então, se a gente for ver, ele ressuscitou ao terceiro dia. Não tem como ser na sexta-feira a crucificação de Jesus. Agora, se for na quinta-feira, então eu tenho uma parte de dia 1, sexta-feira 2, sábado 3, e aí ele ressuscita no terceiro dia, tá? Então faz muito mais sentido essa teoria, né? A gente não está querendo instituir nenhuma doutrina aqui. Isso é uma teoria. É uma teoria que eu acho que faz muito mais sentido do que eu acreditar que ele foi crucificado na sexta-feira, que daí ele não teria cumprido os 3 dias, né? E como que vai ser a nossa Páscoa? Como que vai ser, o que a gente vai utilizar de elementos na nossa Páscoa, né? A carne assada no fogo, como a gente já falou, ela se refere ali ao cordeiro que deveria ser imolado. Como a gente já tem esse cordeiro que já foi imolado, que é Jesus,
ela é opcional. Então, tem gente que faz um jantar, porque a celebração de Páscoa, ela como eu falei, é uma Simbólico. celebração. Então, Memorial. é o memorial. Então, é uma festa com alegria, é uma festa para você comemorar que você foi retirado do Egito, da escravidão que o Egito exercia sobre a sua vida. Então, se você quiser fazer no seu jantar uma carne assada no fogo, pode ser um cordeiro? Pode, a gente só acha que não seria muito legal que fosse um porco. Não né? faz o menor sentido. Mas você pode fazer? Pode fazer uma outra carne qualquer, um frango assado, alguma coisa assim? Pode também, sem problema nenhum. Aqui em casa nós vamos fazer um cordeiro assado, né? Os pães ázimos, né? Que é a matizá. Essa aqui é fundamental durante a liturgia que nós vamos fazer, precisa da matizá, e é um elemento bem importante para a gente reviver aquilo que Jesus instituiu, que é a Santa Ceia, que é o pão e o vinho. E a matizá é fácil de fazer. É bem fácil de fazer, tem receitas muito fáceis na internet, né? E é rápida de fazer também, tá? As ervas amargas, né? É a escarola ou a alface romana, e aí os judeus ashkenazim, que são os judeus, eu acho que de origem espanhola, não me lembro agora, eles utilizam a raiz forte, que é o crem. É o que nós temos aqui, esse crem a gente tem, então a gente vai utilizar, mas eu acho que a gente também vai acabar comprando aqui alguma folhagem também para participar junto, tá? E os cálices de vinho, né? Então, dentro dessa liturgia judaica, a gente tem 4 cálices de vinho. Aqueles que são judeus que não são messiânicos, eles têm até 5 cálices de vinho, porque o 5º cálice é o cálice de Elias, que eles estão aguardando Elias vir trazer, anunciar a vinda do Messias. No nosso caso, a gente vai utilizar só 4 cálices. Então, se você for fazer a Páscoa junto conosco, seria bem interessante separar, pode ser copinho plásticozinho, pequeno, não é uma quantidade muito grande, porque senão você termina a celebração de Páscoa bêbado já, né? De tanto tomar. Então, não é o intuito é a gente só reviver o que aconteceu na Santa Ceia. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco no WhatsApp, ou você que vai assistir esse vídeo depois pode entrar em contato conosco por e-mail também, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o que é essa Páscoa e o significado dela. E a gente vai tentar transmitir ao vivo, né, a nossa celebração. Então, se vocês quiserem participar com esses elementos, ou se vocês quiserem só assistir. Fiquem à vontade. Isso. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tá?